E aí galera, eu sou o Christian Gregório e esse é o canal Vela Acesa. E aí, vamos acender uma ideia? No vídeo de hoje eu trouxe para vocês as minhas impressões dessa obra fantástica do Franz Kafka, A Metamorfose, dessa versão da editora LPM Pocket, que foi publicada em 1997. E eu dividi essa resenha, essa análise em três partes. Primeiro eu vou falar um pouco sobre a história dessa obra, depois eu falo um pouco sobre o enredo, ou seja, a história, e por fim vou dar as minhas impressões, o que eu achei do livro. O livro ele começou a ser escrito em novembro de 1912 e foi terminado em dezembro do mesmo ano. Mas ele só foi publicado 3 anos depois, em 1915, na revista Die Weiße Blätter. Com certeza a pronúncia não é assim, do alemão, mas para o português significa As Folhas Brancas. Ele foi escrito em alemão porque o Kafka geralmente ele escrevia suas obras em alemão. Essa revista era de Leipzig e ele foi publicado em forma de texto. E no fim desse mesmo ano foi publicado em forma de livro pela editora também alemã Kurt Wolff. O Kafka ele não gostou muito do que ele escreveu. Até ele comenta que achou que o final foi ilegível e tal. Mas é um livro bem interessante e tem alguns aspectos bem interessantes que a gente vai falar um pouquinho aqui. Falando um pouco sobre a história do livro em si, o Kafka ele já começa com um tapa na cara do leitor quando ele introduz, na primeira frase do livro, o personagem principal, onde ele diz assim: certa manhã, ao despertar de sonhos intranquilos, Gregor Samsa encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Então, o Kafka ele traz logo direto, cru mesmo, o clímax da história, que é justamente a transformação do Gregor Samsa, que é a personagem principal, em um inseto gigante. E ele não tem aquilo de descrever o ambiente, descrever os personagens primeiro, não. Ele vai logo no ápice da história, que é justamente essa metamorfose. Falando um pouco da personagem principal, o Gregor Samsa é um caixeiro viajante que dedica o seu suor para sustentar a sua família. Ele renega todos os seus desejos, as suas vontades, para que possa dar o melhor para a sua família. E a família meio que aparenta estar bem cômoda com essa situação do filho ter que sustentar a família. E o primeiro aspecto que a gente observa logo no início do capítulo, o Gregor Samsa, ele acorda, né? E ele começa a achar aquilo que ele está sentindo, essa forma de inseto, seja fruto do próprio cansaço dele. Então ele volta a dormir e acorda algumas horas depois, da mesma forma, mesmo ele com esse sentimento de ter se transformado no inseto, a única coisa que ele se preocupa a princípio é que ele está atrasado para o trabalho. Os seus pais, que conhecem o filho, já que ele era bastante assíduo, ele não se atrasava, 5 anos de trabalho, ele nunca havia se atrasado, eles começam a desconfiar do que estava acontecendo. Outra coisa importante também é que o dono da empresa onde ele trabalha manda um gerente para a casa do Gregor Samsa para saber o que está acontecendo nesse atraso de algumas horas, 2 horas. Ele chega lá na casa do Gregor Samsa e tá aquela tensão, né, dos pais, da irmã, para saber o que está acontecendo, porque ele não responde, ele não consegue se comunicar com as pessoas. E uma coisa bem admirável que a gente observa na escrita do Kafka é que justamente nessa parte que ele começa a descrever o sentimento do Gregor Samsa como inseto, ele transita no espaço fantástico, ou seja, na fantasia, que é essa transformação do ser humano em um inseto é uma fantasia, é uma coisa fantástica, trazer essa fantasia para o real. Ou seja, ele traz o fato muito bem descrito, ele traz essa realidade dessa transformação. Desde que ele desce da cama, todo o esforço que ele faz para poder chegar à porta e abrir é uma coisa bem intensa, bem impactante que o Kafka traz nessa descrição. Quando ele chega na porta, finalmente ele consegue abrir, o que já era de se esperar. Os pais e o gerente e a irmã entram em choque naquele que eles estão vendo, né? Num inseto gigantesco saindo do quarto do filho, e aquilo vai trazendo uma angústia muito grande para os pais, e o gerente simplesmente vai embora, não quer saber mais o que é que aconteceu, porque ele está assim, viu que não tinha mais jeito, foi embora. E daí a história vai se desenrolando justamente nessa relação da família com o filho que se transformou no inseto. E daí é importante a gente observar que há uma inversão dos papéis na história. Antes o Gregor Samsa era meio que o salvador, era a pessoa
que a família dependia dele. Agora não mais. A família tinha que se virar sem ele e teria que cuidar das finanças e da economia da casa sem ele, sem a ajuda dele. E isso faz com que a família, né, o pai e a mãe, queira isolar ele do mundo, tranca ele no quarto e não deixa ele sair. A única pessoa que nutre uma esperança que ele volta a ser um ser humano normal é a sua irmã, a Grethe, mas algo que não dura muito, já que ela passa a trabalhar. Agora ela não trabalhava, agora ela passa a trabalhar. Ela meio que vai ficando exausta de ter que alimentar ele, até que chega um momento que ela desiste, ela abre mão mesmo e diz que o irmão dela não existe mais, que agora só existe esse inseto. E daí a história passa a ter duas características, dois viés importantes. O primeiro é que o Gregor, como todo personagem principal kafkiano, começa a trazer uma angústia bastante forte. Ele começa a contestar os seus valores e aquilo vai se tornando muito sentimentos muito intensos de angústia, de depressão, de querer se afastar do mundo, de não querer que ninguém o veja daquela forma. Ele começa a criar um nicho meio que asqueroso no quarto, de sujeira e de poeira, de coisas empoeiradas, e aquilo vai afastando ele, vai trazendo toda a reflexão do Gregor Samsa quando ele se transformou nesse inseto, a partir do momento que ele se transformou nesse inseto. E a outra parte é a parte da família, que agora vai ter que se virar sem ele, que a irmã passa a trabalhar, como eu tinha dito. O pai também começa a ajudar dentro de casa. Eles alugam um dos quartos da casa dele para 3 inquilinos para poder ajudar nas finanças da casa. E outro personagem importante também que aparece meio que no último ato do livro é uma empregada. Ao contrário das outras que trabalhavam na casa, ela não tinha medo do Gregor Samsa. Ela ainda passava a organizar, passava a limpar toda aquela sujeira que tinha no quarto dele, etc. Essas relações vão se desenvolvendo ao longo do livro. Eu não vou dar spoiler do final do livro, quem quiser leia, mas quem lê o Kafka meio que já desconfia de como é o final e etc. E agora, por último, falar um pouco das minhas impressões, do que eu achei do livro. Primeiro, eu achei um livro fantástico, é uma leitura maravilhosa. É uma escrita simples, ao contrário das outras obras de Kafka, que são bastante densas, tem um fluxo de consciência bastante grande. Essa aqui não tanto. É uma leitura que desenvolve as suas ideias bastante fluidas. Porém, ele trabalha alguns aspectos metafóricos que às vezes não estão muito explícitas para o leitor. Então é necessário um pouco de reflexão para poder saber realmente o que ele quer e ter a sua impressão da leitura. Na minha visão, dentro da minha visão, né, eu encontrei 3 características bem marcantes no livro. A primeira característica é a alienação que os personagens têm com a realidade contemporânea, que é justamente quando as pessoas passam a se tornar escravas das suas obrigações. Ou seja, o indivíduo passa a viver em função das suas obrigações, das funções que você tem que exercer dentro da sociedade, etc. Outro viés importante que está na figura do gerente, que é justamente o papel externo à família, o papel da sociedade na história, que ele traz justamente aquela pressão, porque o dono da empresa manda o gerente saber o que está acontecendo, porque ele está atrasado, porque ele tem muita coisa importante, ele está perdendo dinheiro, por exemplo, ele está perdendo dinheiro e etc. E quando ele vê que aquele indivíduo que antes fazia parte daquela empresa, que antes fazia parte da sociedade, não tem mais valia, não tem mais serventia dentro daquela organização, ele simplesmente vai embora. Diz, não serve mais, eu vou ficar aqui para quê? Não serve para nada, está excluído. E por último, que é uma característica meio que marcante durante toda a história, durante toda a leitura, durante toda a obra, que é a hipocrisia da relação da família. Ou seja, a hipocrisia das relações humanas. Por quê? Assim como o papel da sociedade, quando viu que ele não tinha mais serventia, excluiu. Quando eles viram, né, a família viu que aquela relação não rendia mais frutos, ou seja, o Gregor Samsa não tinha como mais ajudar a família, não tinha mais um papel dentro da família, porque ele virou um inseto, né? Ele meio que foi excluído, foi esquecido pela família e deixado ao relento. Então, é meio que acontece na realidade, né? As pessoas esperam muito umas das outras, né? Tudo que as pessoas fazem é esperando um retorno mais para frente. Toda relação que a gente observa é uma relação de troca.
tudo tem que ter um retorno daquilo que você está fazendo. E outra coisa importante, como muitos estudiosos tratam a metamorfose como uma forma... A metamorfose é uma transformação. Então, é a metáfora da transformação, né? Que a relação não suporta mais dentro daqueles padrões e ele precisa se libertar. Ou seja, a metamorfose é uma libertação. Coisa que não acontece com o Gregor Samsa. É o contrário. A transformação o torna escravo não das pessoas. Ele se torna, o Gregor Samsa passa a se tornar escravo dele mesmo. Toda a angústia que ele sofre, tudo que ele pensa, dos pensamentos, dos valores que ele começa a pôr em xeque. Outro fator também é que, mesmo ele transformado em inseto, ele não perde o seu caráter humano. Tem uma parte bem marcante na história, quando sua irmã toca o violino, ele se sente mais humano quando ele escuta a irmã tocando violino e etc. E por fim, alguns elementos bem típicos das obras de Kafka, como personagens principais com grandes dilemas, crises existenciais, a contestação do indivíduo no meio em que ele vive, né, no meio em que ele está, personagens bastante psicológicos, que traz uma reflexão grande, né? E essa resenha tá no blog que eu estou lançando agora, tá aqui na tela e eu vou deixar também na descrição para vocês lerem na íntegra. E eu vou ler um trechinho do que eu escrevi, desfecho que eu escrevi para essa resenha. A decadência humana do indivíduo, o não servir mais, a incapacidade do ser, são aspectos marcantes nessa obra de Kafka. Visão essa contemporânea e pulsante no viés da sociedade imediatista em que vivemos. Talvez a empregada que aparece no último ato seja a figura que vem trazer o alívio para todo o sofrimento de Gregor, não apenas físico, mas espiritual. E a harmonia fúnebre do violino de sua irmã foi o alimento que ele precisava para canalizar suas forças em um sonho antigo de ver sua irmã em um conservatório, coisa que ele jamais pôde realizar. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo da semana. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, vou deixar aqui para vocês, vou deixar também na descrição. Se vocês tiverem alguma sugestão de leitura, de desafios, tags que vocês quiserem ver aqui no canal, é só deixar nos comentários que eu leio tudo e comento e respondo todo mundo. Bom, e é isso, até a próxima.